Faz, ralando um pouquinho. Tá meio ambientando ainda, tá? Mas agora entra e é igual locomotiva na descida. Mas tá gostando? É bom. É bem entomologia até o talo, né? Bom demais, ó. Você é muito preparado para isso. Isso é purinho. Então vamos lá, vou fazer aquela despedida, né? Não de solteiro, mas Lá de mexe com... nutrição. Oi? Ah, o senhor mexe com inseto vivo lá, né, também? Vivo, morto, na verdade, o alvo da empresa é vírus, né? É o carro-chefe, é o pessoal que tem trabalhado. Estamos para No lançar quê? vírus, né? É VPN, aqueles vírus Ah, de lagartas de um modo geral, em diversas culturas. E entendi. é uma empresa até nova, tá ampliando muito nesse sentido, e o pessoal está com os produtos novos também na área de mariposa. Bastante coisa, Cuidado, hein? muita coisa O nova. vírus não associar ao vírus do Covid, vão fazer um super mutante aí, ó. Não, tem perigo não. Até fiz hoje aqui para ter certeza que eu estou ileso. Começa a dar uns garrotinhos, Aí eu tô fiquei com preocupado. Covid, velho. Você tá também? Oi? Eu tô no sintoma de gripe, rapaz. Eu fiquei meio cismado, porque nessas épocas, gripe não é gripe, né? Tudo é Covid. Deixa eu fazer o exame desse trem para ver como é que tá. Ah, mas é diferente, velho. É diferente. Assim, eu não vi muita diferença até agora, porque eu de vez em quando tinha umas gripes fortes. Mas, assim, cheiro e gosto tá meio variado, sabe? Não tá 100% não. Ó, eu perdi o cheiro, mas meu primeiro sintoma, um ardor, assim, a urinar, né? Uhum. Bem levezinho, eu falei, será que tem alguma coisa? Aí depois meu corpo ficou ruim. Aí Uhum. no segundo dia, parece que tinha passado um caminhão em cima de mim. Aí eu até que deu mais leve. Foi assim, então, bem de Aí eu gripe tive mesmo, um começou dia com de garganta. Uhum. meu corpo fica queimando. É Sei. aquele sintoma de dor no corpo, na cabeça, dor de cabeça. Não, até que graças a Deus, por Mas eu tô enquanto, bom tudo já, bem. já. Bom demais. Eu nem transmito vírus mais não. Bom demais. Eu tô vendo para não transmitir para Tá os outros. dando 10 dias hoje. Beleza. Mas é isso aí, então, meu povo, minha pova. Vamos aqui para a nossa última aula. Como eu mencionei para vocês, a disciplina de nutrição animal teria aulas tardias comigo por motivo simples. Eu não tenho vídeo gravado. E até bom ver uns perdidos entrando depois em outras matérias. Ô, professor, você falou um negócio da videoaula, o cara não assistiu o semestre inteiro, está querendo dar palpite agora. É assim mesmo. Mas beleza. Só para situá-los em tempo e no espaço, eu gosto sempre de dar um feedback quanto ao conteúdo, para vocês não se sentirem prejudicados. No caso de vocês, mesmo tendo falhado, né, a gente está fazendo hoje a aula que era para ter feito semana passada, né? A gente conseguiu trabalhar bem o conteúdo. E essa última semana eu vou deixar só para fazer exercício, para colocar alguma coisa em dia, tá? E provavelmente de hoje para amanhã eu consigo atualizar o AVA, que como eu estou com suspeita de Covid, até sair o resultado, vou trabalhar em home office. Então eu vou ficar na barraca aqui que eu adotei como casa de passagem, e amanhã eu vou chegar a pau na máquina. Desculpem pela semana passada, eu fiquei sem internet ativa, assim, mais forte. Eu precisei de descolar um repetidor na empresa para poder fazer a internet do tio aqui na casa da frente e funcionar beleza, né? Aqui no barraquinho. Mas está tudo certo agora e eu vou conseguir atualizar o sistema com o tempo. Fim de semana foi uma loucura arrumando mudança, e vocês me desculpem mesmo, mas como a gente sai da empresa, as coisas ficam mais turbulentas. Eu não pude dar para vocês o carinho que eu sempre, né, gosto de dar, e fica aí mais uma vez as minhas desculpas. Né? Mas daquele dia que eu avisei vocês, eu já saí da FASEG, já até recebi meu acerto, aí essa pele brilhante, assim, essa cutis, né? De quem pegou uma graninha aí para pagar. Bom, só para situá-los aí, então, hoje a gente vai falar de três assuntos que fecham o nosso conteúdo programático e fecham a ementa da disciplina, né? De forma muito pontual, é claro. A gente vai falar sobre manejo e utilização de pastagens, vamos falar um pouquinho do pastejo contínuo e do pastejo rotativo. Fiquem à vontade para interromper, para chamar no chat, para fazer o que vocês quiserem. Tá? Eu acho que a aula síncrona fica bastante interessante assim. E a gente vai falar um pouquinho também sobre sistemas integrados com a pecuária, aquelas ideias do integração lavoura-pecuária,
Lavoura, pecuária, floresta. Pecuária, floresta. Poxa, que onda é essa? Rola, não rola? Compensa? A gente vai dar uma ideia interessante para vocês. Quem assistiu a pré-aula na semana passada já teve uma noção? Eu coloquei uns melhores vídeos, do meu ponto de vista, sobre essa questão de integração, que o João K. fala a respeito. O João K. é um pesquisador da Embrapa, foi o pai desses sistemas, a gente vai falar um pouquinho da história deles logo no início, né? E vamos falar de balanceamento de dieta de forma bem pontual. Eu queria falar mais para vocês e fazer promessas infundadas, mas eu não vou prometer algo que eu não vou conseguir cumprir. Então, a minha ideia hoje é só fazer um apanhado mesmo para poder fechar o básico. Lembrando, 90% das turmas que passaram por mim em nutrição animal vão ver exatamente o mesmo conteúdo que a gente disponibilizou aqui no aula, pelo menos em videoaulas. Okay? Então, não se sintam prejudicados em função disso. Okay? Vamos lá. Manejo de pastagens, mais especificamente com métodos de pastejo. Na nossa aula anterior, há 2 semanas atrás, quando eu ainda estava na FACEG, a gente falou sobre as 3, digamos assim, as 3 formas que a pastagem pode ser ingerida pelo animal. O animal pode ingerir o negócio até o toco ali, né? Deixar só o sistema radicular e a brotaçãozinha em cima. Nessa condição, a gente chamaria de super pastejo, né? Uma condição em que o animal rapa o pasto, que a pastagem vai se degradando gradativamente, a gente vai discutir mais a respeito disso. Falamos também sobre o pastejo ótimo, que é aquela condição que sobra uma massa de folhas para que a planta consiga se recuperar com a maior brevidade possível. E também falamos sobre o subpastejo. Então, tem pastejo ótimo, está ali no meio. Super pastejo, quando rapa até o talinho, máquina zero, não sobra nada, passa até giletinho, se possível. E o subpastejo, que é aquela condição que, basicamente, você tem um resíduo excessivo e isso também gera uma série de problemas. Bora falar primeiro do sub. O sub ocorre muito na nossa região quando o cara planta o capim e fica naquela onda, acho que o Wesley deve provavelmente concordar comigo, de olha, né? Não vamos colocar gado agora, vamos deixar cair semente, né? Tem que cair a semente do capim, né? Para poder deixar dar aquela rebrota, para formar direito. Isso é argumento, né, de pecuarista frouxo, desculpa o termo. Não se sinta ofendido, mas eu estou dizendo o seguinte, o cara não confiou na forma que ele fez. Tá? Se a população de plantas foi baixa, se teve ataque de pombo, se teve qualquer outro problema, e eventualmente a planta não cobriu bem o solo, tá? O ideal seria fazer uma ressemeadura em algumas áreas. Então, quando o cara deixa ficar essa massa excessiva, ao invés de ajudar numa possível rebrota, o que acontece é que o material, a cama, começa a ter uma série de desenvolvimentos ali de micro-organismos, de fungos que podem causar fotossensibilização no animal. O animal, quando pisoteia esse material, atrapalha uma rebrota do capim, então aquilo que teoricamente serviria para ajudar, atrapalha. Então, quebrem esse estigma de vamos deixar o capim cair semente. Tá? A semente de braquiárias, de um modo geral, ou mesmo de pânico, elas têm uma dormência muito acentuada. E o fato de você deixar essa semente cair não é garantia de que, eventualmente, você vai conseguir ter uma população de plantas adequada na área. O ideal é fazer uma forma bem feita, formar bem. Tá? Alguns materiais extremamente estoloníferos, né? Como, por exemplo, o quicuio, a braquiária umidícola, ela tem essa característica de ser bem prostradinha. As gramas do gênero Cynodon também tem essa característica de formar bem depois, mas não dependem de semente, é uma propagação vegetativa, ok? Então, como subpastejo que a gente já mencionou, para a maioria dos materiais tende a acamar, a dificultar a rebrota, e para aqueles materiais do gênero pânico, vamos lembrar de alguns aqui, ó, Mombasa, Tanzânia, Zuri, Tamanho, Quênia e outros materiais mais modernos, boa parte deles, aqueles que crescem mais, pelo menos tendem a empolcerar, isso vai atrapalhar pastejo no futuro. Então, o andropógon da vida, se você deixar crescer demais, você perde aquele timing e vai ficar aqueles espetinhos, o animal vai pastejar, vai espetar o focinho dele, não vai comer o que deveria. Ok? Então, lembre-se disso. Subpastejo quer dizer o quê? O animal não está comendo nada, não está fazendo diferença. É bom lembrar sempre o seguinte, aqui em Goiás, como a gente tem 2 estações muito bem definidas, geralmente rola um superpastejo na seca, tá? E um subpastejo nas águas. Quando o capim começa a brotar, geralmente começa a sobrar um pouco.
porque a população de animais na área estava baixa no período seco. Então, esse equilíbrio é algo muito tênue e, nesse sentido, realmente é um desafio muito grande para o pecuarista. Especialmente quando trabalha em sequeiro, tá? Não capim irrigado. O superpastejo, como eu mencionei, é aquela ideia do cara estar afogando, em vez de você dar a mão para ele, você vai afundando a cabeça do cara dentro da água. Não faz sentido. É o pobre coitado que está com Covid, precisando ser internado e ir para UTI, não vai ser meu caso, não diz, não vai dar disso, né? Mas ele vai dar oxigênio para o cara, você vai tampar o nariz dele, vai matar o coitado. Então, a ideia do superpastejo é exatamente isso. É você não deixar resíduo de folha para a planta. Consequentemente, todas as reservas que ela tem no sistema radicular, não sei se vocês lembram da gente comentar algumas semanas atrás, aqueles brotinhos, vamos falar em goianês, né, que tem no sistema radicular da planta, rizomas, estolhões ou qualquer outro tipo de estrutura vegetativa, são estruturas que também são usadas pela gramínea como reserva. Essas reservas vão se queimando ao longo do tempo. E quando não sobra folha para poder produzir fotoassimilados, para fazer fotossíntese, a tendência é essa planta definhando, perder força, raízes cada vez mais superficiais e essa planta vai morrer mais cedo ou mais tarde. Planta morta, redução da população de plantas por hectare, né? E, consequentemente, o que a gente chama de degradação da pastagem. Uma pastagem cuja capacidade de suporte em unidades animal por hectare cai drasticamente. No superpastejo, pessoal, a gente vê isso muito comum. Professor, eu posso correlacionar superpastejo a cupinzeiro? Não sei se alguém pensou nessa pergunta, mas geralmente o pessoal faz. É um pouco tênue isso. Tá? A gente tem sempre aquele estigma de que pasto que tem cupim demais é pastagem degradada, está precisando de calcário. Calcário mata cupim. Tá? Isso é tão verdade quanto uma cigarra cantar ali, até explodir. Né? Não é bem assim. O cupinzeiro, eu me recordo de um professor meu aqui da UFG, do Departamento de Zootecnia, dizer que a área que o cupinzeiro ocupa ela é ínfima. A gente está falando de 0,5% da área ou menos. E o trem pode estar marronzinho de cupinzeiro, de cupim de montico, que a área ocupada é, sei lá, 0,5% de uma área total, de um hectare, por exemplo. Né? Então, se a gente for pensar nesse sentido, o cupinzeiro em si não é o problema. O cupinzeiro, sim, é um sintoma, porque eu já li alguns artigos que dizem que o cupim de montículo, Cornitermes cumulas, principalmente, ele tende a explorar áreas em que não tem pastagem, não tem cobertura vegetal e que esse solo é um pouco mais quente. Aquilo cria um microclima mais adequado para ele fundar a colônia. Não me pergunte por quê. Tem tempo que eu li esse trabalho. Tá? Mas sim, você pode correlacionar a uma população de capim baixa a maior presença de cupinzeiros. Não tem correlação com calcário. Tem correlação com grade pesada, que passa lá detonando o ninho. Tá? Calcário não. Calcário não tem ação cupinicida. Fenilpirazóis tem. Gente, também. Ok? Tá. E temos o pastejo ótimo. Por que o pastejo ótimo é ótimo? Né? Chega a ser meio óbvio isso. Mas porque a planta consegue manter uma quantidade de folhas residuais que permita a produção de fotoassimilados, permita uma rebrota robusta. Não sei quem já tem o hábito de cortar grama em casa. O Samuel tem, porque eu sei, porque ele corta lá no campinho agrostológico. Né? Eu também volto meio lá em casa, eu cortar a minha grama. Quando você deixa ela crescer demais e corta ela embaixo, ela demora a brotar. Agora, quando ela está no tamanho legal, você corta e ela fica verdinha, em 2 semanas ela está quase no ponto de cortar de novo. É essa máxima. Tá? É esse o pulo do gato. Você precisa sempre cortar ali numa altura tal que sobre uma folhinha residual para a planta conseguir rebrotar. Aqui, você tem o máximo aproveitamento do capim. A qualidade nutricional do capim que o animal está se alimentando é fantástica, é excepcional, é o ótimo dele, na grande maioria dos casos. O período de rebrota é maior, é mais rápido, aliás. O período de descanso é menor. Então, tudo aqui converge, né? Tudo, digamos assim, vai te ajudar a maximizar a lotação de animais na sua área, e esse tem que ser o seu alvo. Quanto mais animais você conseguir manter na sua área, quanto maior for a sua capacidade de suporte, mais o lucro você vai ter por unidade diária. Então, é interessante um cara que tem uma unidade animal e começa a conseguir trabalhar com 3 unidades animais.
Quer dizer que se ele tinha 60 cabeças de mamana caducando na terra dele, ele consegue triplicar essa brincadeira. Tá? Só para dar uma noção por alto para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre unidade animal, tá nesse esquema aqui. Tá? E aqui, como eu disse, a gente tem, né, tudo de bom e do melhor. É o filé mignon do capim. Nós temos dois métodos de pastejo primariamente. Aquele método que geralmente ferra tudo. Que em via de regra você vai ter um subpastejo ou um superpastejo, que é aquele muito comum na nossa região, tá? Que é o lotação contínua ou pastejo contínuo. Lembrando que o pastejo contínuo, ele continua sendo contínuo quando o cara, por exemplo, ele tem alguns pastos na terra dele. Ele não precisa ter, por exemplo, o cara tem 7 alqueirinhos, tem uma cerca no meio da terra, os animais ficam andando lá tranquilos. Não, isso é pastejo contínuo também, com certeza. No sentido mais estrito da palavra. Mas o pastejo contínuo, ele também acontece quando o sujeito, sei lá, tem 2, 3 divisões na terra dele, que é os pastos, coloca num pasto, na hora que o trem está baixando, o capim está ali quase pedindo socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui, ele vai e muda os animais de lugar. Isso não é pastejo rotativo, é lotação contínua, porque não tem um controle muito bom do período que o animal fica lá, da altura de entrada, altura do capim, né, para a entrada dos animais, a altura para a saída. Não tem um ajuste muito bem feito. Eu vou dar um exemplo bobo para você, vou tirar lá em casa. Não é falta de briga, não. É o jeito de se trabalhar, a gente vai chegando numa idade que a gente começa a respeitar assim, esse tipo de coisa. Por mais que a gente saiba que está errado, mas a gente respeita. Por exemplo, lá em casa, depois de muita briga, a gente conseguiu fazer uma subdivisão, tá? De 4 áreas distintas. 4 áreas, na verdade 5. 5 áreas de tamanho praticamente igual. Tá? Então a gente tem mais ou menos uns 10 alqueires de pasto, com divisões que vão variar de 1,5 a 2,5 alqueires. Isso é o melhor que eu consegui nesses meus anos aí de agronomia. Tá? Só que o que se faz pastejo quase rotativo, entre aspas, são só 2, 3 pastos. Porque tem 2 que vaca fica na parte da manhã, vaca leiteira fica na parte da tarde. E só se faz a mudança dos animais, que são os chamados animais solteiros, né? Aquelas vacas que não estão paridas, misturadas com novilho, misturadas com não sei o quê, que é basicamente aquela raça de bovino que toda chacrinha de pobre tem, que é o tucunté. Não sei se vocês já ouviram falar dessa raça tucunté, não sei se o Diego mencionou, que é o tucunté trem junto, né? Girolando, não sei o quê, holandês, gabiru, que rola danado, tá? E lá em casa o que se faz basicamente é isso. Está há anos-luz de ser qualquer tipo de pastejo rotativo. A estrutura está feita. Lá em casa a gente fez tudo certinho, fez piquete. Só que o que deveria ser feito? Todos os animais, tá? Já que a ideia não é fazer categoria, mas pelo menos todos ocuparem um piquetinho, depois muda para o outro, muda para o outro, ou na pior das hipóteses, trabalhar com 2 lotes. Né? Um mais exigente e outro menos, eu vou falar mais a respeito disso. Mas o que se faz, por exemplo, lá meus pais é lotação contínua, é pastejo contínuo. Vaca num pasto aqui, no outro de tarde. Né? Animal solteiro lá em cima, eventualmente muda, eventualmente fica 2 pastos com o animal solteiro, na hora que está abaixo passa para o pasto do meio, vai virando rolo, danado, e fica desse tamanho. Né? E temos um segundo método de pastejo, que seria basicamente o pastejo rotativo ou pastejo rotacionado. Inclusive, em aulas anteriores, eu acho que na semana 15 e 16, se não me falha a memória, eu coloquei lá na pré-aula trabalhos que falavam sobre lotação rotativa, que vão desde dimensionamento de piquete, pensando em tamanho, número de piquetes, do princípio da coisa. Então, vocês já devem ter, galera que entrou lá para dar uma lida, já deve ter tido algum contato com isso. Tá? Em nutrição animal, a gente está até com um volumezinho razoável lá de material para ler, pelo menos no ciclo 3. E, basicamente, qual seria a ideia do pastejo rotativo? O animal ele teria acesso àquela subdivisão da área, aquilo que a partir de agora a gente vai chamar de piquete, só durante um período pré-determinado. Esse período vai levar em consideração uma altura do capim para entrar com o animal e uma altura do capim para sair. Sempre deixando um resíduo para que a planta consiga se recuperar num período de descanso pré-determinado. Então, tem 2 conceitos muito claros no pastejo rotativo. Período de pastejo, que é o período que o animal tem acesso àquela subdivisão da área. A área precisa ser subdividida. Para vocês terem noção, tanto que esse trem é louco, em pecuária leiteira não é incomum, quando você tem leite a pasto, você ter, por exemplo, 30, 40 subdivisões da área.
E o motivo é simples. Os animais ficam em cada subdivisão durante um dia. Um dia. O animal passa ali, come tudo que tem que comer e vaza depois. Ah, professor, mas não dá tempo dele comer, não. Dá, porque é uma lotação assim que uma vaca esbarra na outra, derruba 3 para o lado de lá. Né? Muito adensado. E não mata capim, nem tem problema nenhum nesse sentido. Como a gente mencionou aqui em encontros anteriores, é comum a gente ter até, né, 6, 7, 8 unidades animal por hectare. Aqui na Veracruz, aqui não, aí, né? Na Veracruz Agropecuária em Goianésia, o pessoal já chegou a trabalhar até próximo de 9, que eu tive notícia. Não sei como é que estava o sistema, mas eu soube que chegaram a trabalhar próximo de 9. E o ponto de corte, geralmente você faz no dia a dia. Lógico que você tem um planejamento. Olha, eu estou trabalhando aqui com o período de pastejo de algo em torno de 5 dias. Mas se está sobrando, você pode, capim, por exemplo, você pode entrar com um pouco mais de animais. Se está faltando, você tem que tirar um pouquinho e ter um backup aí, né? Sei lá, animal que já está no ponto você vende, algo nessa linha. Esse ponto de corte, você vai monitorando no dia a dia. A altura de entrada, a altura de saída, isso é feito com régua mesmo. Eu até tenho uma, eu trouxe aqui para Goiânia, até um presente de um aluno, que é uma reguinha normal e ela tem graduações, igual essa fitinha métrica aqui, para cada tipo de planta forrageira. Basicamente é isso. E tem alguns conceitos importantes, igual a gente falou, tá? Que é o período de pastejo, ou seja, o tempo que o animal tem acesso àquela subdivisão da área, doravante chamada de piquete, tá? Tem gente que chama de outros nomes, mas é mais comum na galera que trabalha com nutrição animal de chamar de piquete. Tem o período de descanso, que é o período que animal nenhum tem acesso àquela subdivisão da área, que geralmente é muito maior que o de pastejo. Por exemplo, esse período de descanso, para vocês terem ideia, varia muito de acordo com planta forrageira para planta forrageira. Mas ele vai girar em torno de 20, 21 dias, até cerca de 40, 49. Varia muito também, pessoal, no que diz respeito à qualidade do solo e a reposição de nutrientes que são feitas. Eu vou dar um exemplo besta. Lá em casa, também eu tiro muito exemplo lá de casa, porque é uma pecuária não tão tecnificada assim. Aquela pecuária bem familiar mesmo, da galerinha bem da antiga, daquele pessoal que cresceu na roça, que tem aquela machadinha, entendeu? Que não enxerga muito a propriedade rural como uma empresa, mas mais como uma poupança. E uma poupança, quem investe na poupança não quer risco alto, né? Investe para ter um lucro baixo, não se importa com isso, mas não quer ter um risco alto. Então, lá em casa, já teve casos da gente deixar subdivisões diárias ficarem mais de 90 dias, algumas até 120. E ainda você não conseguir fazer a braquiária brisanta chegar ali a 30, 35 centímetros de altura. Tamanha, digamos assim, a pressão de animais e a degradação que aquela área estava sofrendo ao longo do tempo. Então, não tem reposição com nitrogênio, não tem nada. Plantou 15 anos, 20 anos, para autorando a folha. Tem áreas lá em casa, que eu tinha 10 para 11 anos quando reformou, já devem estar com 25 anos de formado. E o animal está em cima. Nitrogênio nunca vai ter. E temos o ciclo de pastejo, que eu já ia esquecendo, ainda bem que está no slide. O ciclo de pastejo, pessoal, é o período de pastejo somado ao período de descanso. Professor, como assim? Imagine o seguinte, você tem um período de pastejo, vamos pensar que são animais de corte, 4, 5 dias, e um período de descanso de 35 dias. Então, 5 mais 35 de descanso daria 40 dias. Então, 40 dias é o tempo que o animal demora para poder fazer todo o circuito e chegar no ponto onde ele estava. Então, o ciclo de pastejo é o tempo do animal passar por todas as glebazinhas e, pum, voltar exatamente para aquela gleba, naquela data específica, para poder recomeçar esse ciclo de pastejo. Ok? Até aqui está indo os conceitos simples, né? Não tem nada de muito novos. Como eu disse, se alguém tiver perdido igual barato em galinheiro, né? Igual Stevie Wonder tocando piano assim, viajando na maionese, manda um chatzinho aí, faz qualquer coisa, para você não ficar perdido. Eu não quero isso. Ok? Não hoje. Bom, tá. Ok. Beleza. Um outro detalhe aqui interessante, né?
Trem de pastejo rotativo, esse negócio é bom. O melhor do Goiás, meu querido, o suprassumo da tecnologia de produção de boi e vaca. Por quê? O legal dele é que você consegue abandonar aquele paradigma de pecuária do mesmo jeito que nossos avós faziam, né? Do boi sanfona, que igual eu e os companheiros, emagrece, engorda, que negócio complicado, né? Você começa a animar com a barriga, o sogro vai, chama você para comer um frango da canela amarela, lasca tudo, né? Você engorda tudo de novo, pronto. É o boi do pobre. Basicamente, o animal está ali engordando, chega no período seco, vira aquele pampeiro danado, e põe cana, e a cana acaba, e meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Na minha região, é o tal do cocô de frango, né? Cama de frango. Cada região tem um produto do milagre, né? Quem mexe, por exemplo, perto de regiões que trabalham com conserva de milho, compram muito milho, né? A planta de milho ali, picada, depois que retirou o milho. O pessoal vende isso a preço de silagem, assim, mete a faca no produtor pequeno. É complicado. O legal do pastejo rotativo é que você aumenta muito a entrada do capim na seca. Professor, como assim? Imagine que você começaria a ter problemas ali. Vamos pegar numa condição, né, de uma pastagem um pouco mais degradada, próximo a julho, ali, no início de agosto, a grande maioria das pastagens na nossa região já estão secando assim, ou já estão bem secas, fora uma outra região que tem serra, que tem uma condição atípica. A ideia do pastejo rotativo, de um modo geral, é que você consegue estender um pouco, né, a vida útil desse capim para dentro da seca. O motivo é bobo, é banal. Uma planta que está mais bem nutrida, uma planta cujo sistema radicular não foi judiado demais, porque não produz fotoassimilado, a raiz não morre. Uma planta que está mais robusta, ela tende a ser mais tolerante ao período seco, a permanecer verde mais tempo. E aquela famosa, vamos colocar entre aspas aqui, bucha, que nada mais é que o resíduo do pastejo, né? Um termo mais técnico seria de ferimento ou vedação, você deixar um resíduo ali para poder alimentar os animais. Quando você trabalha com pastejo rotativo, você consegue deixar mais resíduo para seca. Lembrando que pânico máximo, Mombasa, Tanzânia, Zuri, Maasai, Escambau, Quênia, Tamani, não são indicados para diferimento, ok? Nem tampouco, se você for trabalhar, por exemplo, com Penicetum purpúreo, né? Mote, Muquiona, Mineiro, Anão, enfim, que aqueles napiê da vida, ok? Diferimento é mais voltado para a braquiária e, eventualmente, gramas, mas mais para braquiárias, tá? Então, se a ideia é deixar resíduo, poxa, o pastejo rotativo também vai te ajudar nesse sentido. Então, é uma planta que vai entrar mais seca dentro, que vai permanecer verde mais tempo, você vai ter mais resíduo, tá? E vai por mim. Eu conheço casos que o produtor nem trabalha com pastejo rotativo direito, assim, é um pastejo rotativo meio na tora, e o cara consegue fechar seca e água só com proteinado mais sal branco no coxo. E não é muito proteinado não, hein? E consegue manter o score corporal dos animais, consegue manter ganho de peso sem muita dor de cabeça. Sem ter que mexer com silagem, cana e essa estranheira danada que dá canseira pra caramba. Quem já mexeu sabe disso. Então, professor, será que se eu começar a trabalhar com um sistema desse na minha propriedade, eu consigo mudar o paradigma, né, da média de taxa de lotação na nossa região, aí em Goianésia, de mais ou menos uma unidade animal por hectare e partir para 2, 3? Consegue. Não é promessa de campanha. Tá? Eu já vi vários dados que me mostraram isso ao longo dos meus 7 anos que eu fiquei na FACEG. Dá para conseguir essa melhoria. Dá para conseguir dobrar numa boa capacidade de lotação de uma área só trabalhando com o manejo da pastagem, isso aqui de melhoria. Pô, professor, mas tem investimento, tem o custo dos postes, o custo do arame, o custo de uma série, né, de outras benfeitorias que eventualmente serão feitas. Eu sei que tem, só que isso te retorna. Imagine você conseguir dobrar a capacidade de lotação da sua propriedade. Você dobra seu lucro, praticamente. Lógico que dobra, não diretamente, mas nessas contas de padaria que a galera sempre faz aí, em via de regra, você melhora muito o seu lucro, sim. Então, é um investimento que se paga. Ok? Bom, como eu disse, nesse sistema é inconcebível você deixar de fazer isso aqui. Esqueça, queridão. Você precisa monitorar. Acabou aquela história de soltar os animais e só vai lá uma vez por semana por sal. No way.
funciona assim, não. Você tem que estar direto, tem que estar ali na lida todo dia, tem que estar monitorando a altura. É um sistema que você precisa estar mais próximo. Então, essa pecuária wireless, né, sem contato com os animais, nesse caso aqui, ela não vai funcionar muito bem, não. E vamos falar de algumas vantagens também da rotação rotativa, né? Um acompanhamento melhor, tanto da condição da pastagem, tanto também, né, dos erros que possivelmente você pode estar cometendo com os animais. Uma vantagem do sistema de lotação contínua, uma das poucas, na verdade, é que é um sistema que tolera mais erro e que você não tem tanta necessidade de mão de obra ou de capacitação profissional, diferente da lotação rotativa. Então, a contínua, professor, na lotação contínua, ela tolera mais erro? Tolera. Tolera porque, tá tendo muito animal, vamos tirar um pouquinho aqui, não está ganhando peso e tal. Ela tolera mais amadorismo. Funciona bem como uma poupança. Se não fizer muita merda e zelando ali do jeito que dá, os animais vão sobrevivendo e vida que segue. Agora aqui não. Precisa ter acompanhamento, precisa ter capacitação técnica, precisa ter mão de obra. Tá? E precisa de um investimento em infraestrutura um pouco mais razoável. Uma outra coisa legal da lotação rotativa. Imagina você pegar, sei lá, 50, 60 vacas numa gleba minúscula, né, muito pequena mesmo. Vamos colocar aí de 1 hectare e pouco, e botar essas 60 mimosas para comer e defecar nessa área. Então, você tem uma distribuição bem interessante de excrementos. Então, acaba que isso ajuda, né, o sistema a se retroalimentar de certa forma. Você tem uma adubação que ocorre quase que concomitantemente ao pastejo. Isso ajuda. Não vou dizer que resolve o problema em si, né, em sua totalidade, pelo menos. E uma outra coisa legal desse sistema, você consegue trabalhar com vários grupos de animais. Geralmente o pessoal trabalha com no máximo 2, que é o sistema que a gente chama de ponta rapadora. Eu vou falar um pouquinho dele na hora que a gente for calcular o número de subdivisões, o número de piquetes. Geralmente nesse sistema você trabalha com a categoria mais exigente, aquela categoria que o animal precisa mais de nutrientes. Vamos pensar em vaca leiteira. Você entraria com vaca leiteira no início, depois com vaca seca. Um exemplo. Tá? Você coloca um animal mais exigente primeiro e depois você coloca um animal menos exigente para pegar o resto dele. Como é que você divide o ciclo, o período de pastejo entre duas categorias? É uma onda um pouco diferente. Tá? Na verdade, não é bem isso, não. Mas você meio que divide a comida. Entendeu? O período de descanso da gleba continua sendo a mesma. Vocês vão entender quando eu mostrar a continha, que é aquela que está lá, que é aquele esquema do período de descanso, dividido pelo período de pastejo, mais o número de categorias, ou de lotes de animais. E o legal da lotação rotativa é que aquele excesso que eventualmente você tem, ele pode ser utilizado para você, por exemplo, produzir silagem. Não é o mais indicado, a gente sabe que dá uma dor de cabeça danada. Fazer silagem de capim sozinho é complicado, você precisa colocar alguma fonte de açúcar, já falamos sobre isso, mas é uma estratégia que, de repente, né, é um caso a se pensar. Bom, geralmente em lotação rotativa, moçada, quando a gente fala de rotação rotativa, a gente tem que pensar numa pecuária mais intensiva. Tá? Porque pensa, você já investe em infraestrutura, cerca pra caramba, para tudo quanto é lado. Você já investe em áreas de convivência, áreas que os animais vão ter ali para poder acessar cocheira, bebedouro e tudo mais. Você investe em mão de obra que você vai precisar de colocar um cara mais bem capacitado, um cara que consiga acompanhar melhor essa questão da altura de pastejo. Então, invariavelmente, você vai ter que pensar, né, com carinho na possibilidade de fazer uma cobertura com nitrogênio, né, um controle de plantas invasoras um pouco mais bem feito, um cronograma de reforma dessas glebas. Tá? Você não precisa trabalhar com integração lavoura-pecuária. Você pode trabalhar, por exemplo, com sistemas como Barreirão, Santa Fé, Santa Mônica, tem tanto nome de santa aí que é até difícil. Mas, basicamente, são sistemas em que você faz a reforma da pastagem, você coloca o componente, né, agrícola, os grãos, só para financiar a reforma da pastagem. É uma ideia que, de certa forma, gerou os sistemas integrados que a gente conhece hoje. E pensando na espécie forrageira,
sinceramente, se for trabalhar com pastejo rotativo, sim, a não ser que seja pecuária de corte. Pecuária de corte eu até perdoo você se for trabalhar com braquiária. Eu dou um desconto. Tá? Mas pastejo rotativo, bem feito, com a pecuária leiteira, coisa técnica, é interessante você trabalhar ou com pânico máximo ou com o gênero Cinnamon. Tá? Professor, como assim? Dentro do gênero pânico, você pode trabalhar com N materiais aí, Maasai, Mombasa, Quênia, Zuri, Tamanha, esses mais modernos, sem problema. Tá? Ou mesmo com uma grama. No caso de gramas, Cross, tipo 85, tipo 68, já é interessante você cogitar a hipótese de trabalhar com irrigação. Tá? Cogitar. Não quer dizer que você é obrigado a mexer com isso. Mas se a ideia é fazer pecuária a pasto, por que não, se tiver água, né? E no caso de ovinos e caprinos, de repente, o ideal é você trabalhar mais com gramas ou então com pânico mesmo. E pensando na quantidade de subdivisões, professor, você não vai falar de tamanho de área, não. Eu tenho medo de falar de tamanho de área. Um dos trabalhos que eu passei para vocês fala sobre isso. Volta lá na semana 15, como é que é? Hoje é 18, então é 16 a 17, provavelmente. Não, 15 e 16, acho que eu postei lá. E dá uma olhada sobre essa questão do dimensionamento, acho que foi na semana 16, se não me fala não, da quantidade, né, de subdivisões que a área terá. Nesse sentido, por que eu só trabalho com o número de subdivisões e não com a taxa de lotação, né, com qual o tamanho do piquete que eu preciso para X animais? Porque eu tenho medo disso. Gramínea muda demais de espécie para espécie. Qualidade nutricional muda muito de solo para solo dentro da mesma região. Essa questão de capacidade de suporte você vai definir na sua propriedade, monitorando a altura de pastejo. É assim que se faz. Não tem receita de bolo pré-pronta para isso. Tem lá aqueles númerozinhos que eventualmente você pode adotar, como o número de animais, a quantidade que você precisa e tudo mais, mas depende da produtividade da pastagem. Tá? Agora, a conta que é universal, e não universal da igreja, né, das paradas lá, tudo mais, mas a conta que você pode fazer em qualquer tipo de sistema de pastejo rotativo é aquela. Você vai pegar o período de descanso, não seu, do capim, tá? Aquele período que não vai ter animal pastando em cima dele. Você vai dividir esse negócio pelo período de pastejo, fechou o parêntese, você vai somar com o número de lotes de animais. Professor, como assim? Número de grupos. Vamos supor que você tem 2 grupos de animais que basicamente você vai colocar nesse sistema de pastejo rotativo. Vaca leiteira, vaca seca misturada com novilha, que já está no ponto de pegar a barriga. Beleza. Você pode colocar as vacas leiteiras no primeiro momento e esses outros animais um pouco menos exigentes logo atrás. Então, por exemplo, olha, 2 dias de período de pastejo. Então, esse primeiro lote aqui, ó, fica 2 dias, pulou. Esse aqui, que estava 2 dias comendo o resto dele aqui, ó, vem para cá. Ó. E assim eles vão pulando. Geralmente você só coloca um piquetinho a mais, para poder sempre dar o período de descanso até voltar. Vamos dar um exemplo besta. Se a gente fosse pegar um determinado material que precisa de um período de descanso de 30 dias. E se o período de pastejo for de 2 dias, 30 dividido por 2, 15 piquetes, 15 subdivisões. Dessas 15 subdivisões, você vai somar o número de lotes de animais. Se for só um, 16 ao todo. Se for 2 lotes de animais, 17 subdivisões. Para que sempre a gente tenha a mesma dinâmica. Aqui, ó, um animal está comendo, e o outro está pegando a rabeirinha. Mudou para cá, esse aqui muda também. Para que todas as demais glebas da área tenham os 30 dias de descanso. A gente chama esse sistema de ponta rapador, um sistema interessante. Pessoal, essa videoconferência está caindo, eu vou abrir outra e já mando para vocês lá no grupo. Não saiam daí.